Alô, regular? Regular é que tem uma regra, querido. E irregular? Irregular é que não segue uma regra, querido. Só isso. Olá, gente maravilhosa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do canal Tony Tips for You, do professor Antônio de Jesus. Você sabia que, assim como em português, em inglês nós temos os verbos regulares e irregulares? Sabia não? A grande vantagem, a boa notícia, é que em inglês se torna mais fácil de memorizar do que em português. Veja só, em português, os verbos regulares são aqueles verbos que na conjugação o radical permanece o mesmo. E os verbos irregulares são aqueles que o radical muda, não fica da mesma forma. Você entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Não se preocupe, porque hoje a nossa aula é de inglês e não de português. Deixa essas regras do português difícil para lá. Vamos para o que é simples, inglês, correto? Como eu disse, os verbos regulares e irregulares são de suma importância para o estudante de inglês. Por quê? Porque quando você vê esses verbos, né, seja no presente ou no passado, em textos, em músicas, em frases, você já consegue identificar com facilidade. E especialmente o passado fica fácil de identificar quando você conhece os verbos regulares e os irregulares, correto? Então vamos aqui para a nossa dica de hoje. Eu já quero começar. Os verbos regulares em inglês são todos aqueles verbos que, para fazer o passado, você simplesmente acrescenta duas letrinhas, ED. Isso. É simples. Você só acrescenta ED e você formou o passado desses verbos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Já os verbos irregulares são verbos que não têm uma regra. Cada um tem o seu passado, cada um tem a sua própria forma de fazer o particípio passado, né? O pretérito. E aí se faz necessário a gente estudar cada um deles. A lista é um pouco grande, mas a gente pode aprender aos poucos. Mas lembre-se, não queira decorar todos os verbos irregulares de uma só vez. Não queira estudar 100, 200 de uma vez. Não, vai estudando aos poucos. Você pode fazer, por exemplo, hoje eu vou aprender 5 verbos irregulares. Colocá-los em frases, fazer algum texto usando eles. Amanhã eu estudo mais 5, 10 ou 15. Vá com calma que você chega lá, correto? São aí 470 verbos irregulares. Mas vamos primeiro para os regulares. Como eu falei, os regulares terminam em ED, o passado, correto? Alguns exemplos que eu vou deixar aqui. Live. Live é viver. Se eu quero dizer viveu, eu vivi, vivia, no passado vai ser lived. Lived, correto? Eu acrescentei aí o ED. Play é jogar. Se eu quero dizer eu joguei, I played. Acrescentei ED ao play. Play, presente, played, passado. Outro verbo, work. Work, trabalhar. Eu trabalhei, ou você trabalhou, I worked. You worked. Certo? Acrescentei ED. Outro exemplo, smoke. Smoke é fumar. Eu fumei, Deus me livre, né? Só um exemplo, fica I smoked. Você fumou, you smoked. Certo? Visitar. Visit. Eu visitei, I visited. Certo? Cook. Cozinhar. Eu cozinhei, I cooked. Certo? Help. Ajudar. Helped. Helped. Ajudou. Ajudei. Helped. Certo? Use. Usar. Usou, used. Eu tenho need. Precisar. Needed. Precisou ou precisava. Eu tenho like, gostar. Liked, gostava, gostou, gostávamos, gostaram, certo? Eu tenho walk, andar. Walked, andou, andava, andaram. Eu tenho love, amar. Loved, amaram, amava, amei, amou. Eu tenho hate, odiar. Hated, odiou, odiava. E assim por diante. Os verbos, você percebeu que para eu colocá-los no passado, basta acrescentar ED. Só que tem algumas regrinhas, mas eu quero que você observe essas colocações que eu vou fazer agora. Olha aí como é fácil. Em inglês, quando você coloca esses verbos regulares no passado, fica a mesma forma para todas as pessoas pronominais. Isso é maravilha. Por quê? Porque em português muda tudo. Por exemplo, o verbo amar. Eu amei. Ele amou. Ele amava. Né? Nós amávamos.
Eles amaram. Percebe que muda para todo mundo, tanto no presente quanto no passado. Já em inglês, no presente só muda para as terceiras pessoas, né? He, she, it. E no passado não muda, não. Fica o mesmo para todo. Por exemplo, I loved, eu amei. Você amou, you loved. Ele amou, he loved. Ela amou, she loved. Nós amamos, né? We loved. Fica o mesmo para todas. No passado, o verbo fica igual para todas as pessoas. E isso é maravilha. Faz o inglês se tornar bem mais fácil. Agora nós temos aqui algumas regras na formação do passado com os verbos regulares. Veja só. Primeira regra. A regra geral é você colocar ed para colocá-los no passado. A segunda regra. Preste atenção. Se o verbo terminar com a letra E, você não vai acrescentar ed. Só acrescenta o D, já que a regra é o passado com ed. Se já terminou com E, só acrescenta o D. Por exemplo, love termina com E, então só acrescenta o D, para ficar no passado. Né? Use já termina com E, então só acrescenta o D para colocar no passado. Né? Nós temos like, já termina com E, então só acrescenta o D. E aí você pode ter outros. Dance já termina com E, então só acrescenta o D para tornar passado, pretérito, certo? A terceira regra, se o verbo termina com Y, mas antes do Y vem uma vogal, você coloca a regra geral, só acrescenta ED. Por exemplo, play vira played. Né? Nós temos enjoy, vira enjoyed. Nós temos employ, vira employed. E assim por diante. Correto? Agora, se o verbo termina com Y, mas antes do Y vem uma consoante, ou seja, qualquer letra que não seja A, E, I ou U, qualquer letra que não seja vogal, se ele termina dessa forma, você vai fazer o quê? Retira o Y e coloca IED, certo? Por exemplo, study é o verbo estudar. Eu estudei, você estudou, ele estudar, vai ficar I studied. I studied, certo? Vai tirar o Y e acrescenta IED para formar o passado, se terminar com Y e antes do Y uma consoante. Agora tem outra regra interessante. Se ele termina com CVC, o que é isso? Uma consoante, uma vogal mais consoante. É um sanduíche. Tem duas consoantes aqui e no meio tem uma vogal tônica, forte. Se isso acontece, você vai dobrar a última letra do verbo antes de colocar ED para formar o passado. Por exemplo, control, que é controlar. Termina com R-O-L. Consoante, vogal, consoante. Consoante, né? A vogal, no caso O, é forte. Control. Então você vai dobrar o L, vai ficar controlled. Você acrescenta um L antes de acrescentar ED. E nós temos também prefer, que é o verbo preferir. Termina aí com F-E-R. E aí o E é forte. Prefer. Então você vai acrescentar outro R, né? A última letra do verbo, antes de acrescentar ED. Então vai ficar preferred, certo? I preferred. Eu preferi. Muito bem. Aí estão as regrinhas e os exemplos dos verbos regulares. Agora vamos aqui para os verbos irregulares. Muito bem. Aqui está um pouquinho mais de complicação, porque os verbos irregulares, como já foi dito, eles não têm uma regra. Você precisa estudá-los, conhecê-los aos poucos, né? Porque são mais de 400 aí e você vai precisar de um pouco mais de tempo e paciência para aprendê-los. Eu tenho aqui alguns exemplos de verbos regulares com o passado e o passado particípio. Por exemplo, speak é falar. Se eu quero dizer falei, falou, falava, falaram, é spoke. Ó, speak vira spoke. Go, que é o verbo ir, vira went. Eu vou no presente, I go. Agora eu fui, I went, certo? Drive, que é dirigir, vira drove no passado. Eu dirijo, I drive. Eu dirigi, I drove, correto? Outro exemplo. Cut, que é o verbo cortar. No passado permanece o mesmo, fica cut. Só vai depender do contexto para você entender se é passado ou presente. Interessante, né? Alguns permanecem o mesmo. O verbo ler, que é read, também permanece da mesma forma, só que você não fala igual. No presente, você pronuncia read. E no passado, read. Por exemplo, eu leio um livro todos os dias. I read a book every day. Agora, eu li um livro ontem. I read a book yesterday. Correto? Interessante, não? O verbo bring, que é trazer, vira brought. Trouxe, né? Trazia. O verbo be, que é o verbo to be, ser ou estar, vira was no passado ou were. Correto? No passado. I was a student.
Eu fui um aluno. In the past, no passado. O verbo feel, que é sentir, vira felt, sentiu, sentia. O verbo lose, que é perder, vira lost, perdeu. I lost my keys, eu perdi minhas chaves. O verbo make, que é fazer, vira made, fez, né? Fabricou. O verbo take, que é tomar, vira took, né? Que é tomou. O verbo think, que é pensar, vira thought, que é pensou. O verbo come, que é vir, vira came, veio, né? Vim e assim por diante. Nós temos ainda aqui o verbo say, que é dizer, vira said, que é disse. Muito bem, esses foram aí exemplos com os verbos irregulares. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista com muitos deles para você estudar. E vou deixar também para você entender o que eu não falei sobre os verbos regulares. Se você perceber, a terminação ed tem diferentes formas de pronunciar. Geralmente ali os verbos que terminam com K, quando eu faço o passado, o ed fica pronunciado como se fosse um Tzinho, ó. Smoked e não smoked, né? Por exemplo, cooked e não cooked, né? Eu tenho worked e não worked. Você não pronuncia worked, loved, né? Esses verbos às vezes é pronunciado com o Bzinho mudo, né? Loved e não loved, né? Played e não played, certo? Eu vou deixar aqui um vídeo na descrição falando exatamente dessa fonética, como pronunciar a terminação ed dos verbos regulares, certo? So thank you so much for being here. Thank you for watching this video. Please share this video with your friends, ok? Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, se inscreva, deixe o seu like, comente e nos ajude a compartilhar no canal Tony Tips For You para chegar logo aí a 10 mil inscritos. Thank you, God bless you.